E vamos agora falar sobre educação. A educação que foi um dos setores tão afetados pela pandemia, aulas presenciais suspensas, Enem adiado e agora está chegando aí o prazo em que vai abrir a inscrição para o Enem 2021. E para poder dar dicas de como estudar e já ir se preparando, eu recebo aqui no estúdio o professor João Ebert, ele que vai falar sobre este tema com a gente. Professor, seja muito bem-vindo ao SBT Rondônia. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar com esse nosso aluno, a esses alunos que estão aflitos já, esperando o Enem. Imagina, a preparação começa muito antes da prova, né, professor? É por isso que a gente fala que o primeiro passo que o aluno tem que fazer para o Enem é se planejar, tem que ter um planejamento, um preparo. O aluno, ele tem que definir o que ele quer fazer, qual é o objetivo dele. A partir de ele ter esse objetivo, o aluno ele vai fazer um cronograma de estudo, ele vai se organizar num cronograma de estudo. Eu vou estudar isso. Aqueles que querem se candidatar para o Enem, as inscrições elas vão abrir final deste mês de junho, é isso? Já, nós estamos aí com as inscrições, a partir do dia 30 de junho vai abrir as inscrições, previsto até 14 de julho. Ou seja, o planejamento começa já aí, né, professor? São apenas 5 meses. Exato, 5 meses aqui. Daqui a 5 meses o Enem está acontecendo. Então os alunos já estão aflitos, se preparando. Alguns alunos já vêm se preparando muito antes. Outros vão começar a se preparar a partir de agora. O Enem hoje ele virou uma porta de entrada para universidades através de alguns programas sociais, como por exemplo o ProUni. Não é mais só uma avaliação de nota, né, professor? Por isso as pessoas colocam muita expectativa nessa prova, nesse exame. O Enem, a gente costuma dizer assim que para o aluno o Enem é o fechar da vida acadêmica dele. A vida que ele passou ali estudando, passou pelo ensino fundamental, passou pelo ensino médio e agora ele tem o desfecho, a cerejinha do bolo que vai ser o Enem. Porque o Enem vai possibilitar, além dos programas sociais que ele tem, ele vai, através do SISU, ele vai poder entrar dentro das universidades públicas. E a Universidade Federal de Rondônia, ela tem diferente, ela está fora do SISU. É interessante o aluno observar isso. Quais as faculdades, as universidades que fazem parte, né? Isso, ele tem que observar isso porque as universidades que fazem parte do SISU, ele pode se inscrever na nota do Enem, 2 faculdades, e se inscrever. E a Universidade Federal de Rondônia, ele pode se inscrever à parte da universidade. É um outro processo seletivo próprio, né? Isso que nós estamos esperando sair o edital, provavelmente, segundo o site da Universidade Federal de Rondônia, sairá em agosto. E nós estamos esperando sair para que esse aluno possa se inscrever também dentro da Universidade Federal de Rondônia. E o Enem, inclusive, também ele abre a oportunidade dos candidatos se inscreverem em programas sociais para entrarem em universidades particulares, porém, onde recebem bolsas de 50% e 100% do governo federal. É outra oportunidade que a pessoa consegue através somente do Enem. Outra oportunidade, temos também a Faculdade da Prefeitura. Falando nisso, um grande abraço dos nossos alunos aí do pré-ENEM do município de Porto Velho. Nós temos a Faculdade da Prefeitura também, que ela abre vagas. O interessante nós olharmos, o aluno tem que estar atento aonde ele vai querer se inscrever. Se ele se inscrever numa Universidade Federal pelo SISU, nós temos a nota do Enem dividida por 5. Quando é para a Faculdade da Prefeitura, as notas são divididas por 4, depois essa média é somada à redação dividida por 2. Então aí a redação tem um peso maior. Então o aluno ele vai ter que ficar atento a isso, atento ao curso que ele quer também, porque tem pesos diferentes dependendo da faculdade onde ele for se inscrever. A matéria ali, dependendo do curso que a pessoa vai querer se inscrever, vai ter um peso diferente, é isso? Isso, no SISU não. No SISU, todos se inscrever no SISU, nós vamos ter as notas aí divididas por 5, então não vai ser o padrão, mas dependendo, se ele quiser pela faculdade da prefeitura, ela tem um diferencial. Professor, vamos às dicas então, né? Em meio à pandemia, aulas presenciais suspensas, como se planejar para estudar sozinho e se preparar para o Enem 2021? Não é fácil não, viu? Não é fácil. E o aluno ele fica dentro desse dilema. Como é que eu vou me preparar sozinho? Vários sites por aí você vai encontrar cronogramas para você estudar. O próprio Enem, se você entrar lá no Enem, nós já temos aí, desde 2009, nós temos já o rol de disciplinas e o que você estudar em cada disciplina
conforme suas habilidades e competências, as competências e habilidades que trazem o Enem, então você já tem lá o que é definido para você estudar. Você vai, busca e se prepara, aí você faz o seu cronograma. Depois você vai fazer o seu cronograma, tipo como se fosse aquele horário de aula, Júlia. Aquele horário de aula. Um momento ali só para aquilo, sem deixa o celular de lado, para não ter se distrair, né, professor? E muito. O aluno que está se preparando para o Enem, ele tem que estar com foco no Enem. Ele está com foco no Enem. Eu tenho uma filha que recentemente foi fazer medicina na UFPA, tem outra que está se preparando também. Então, pela experiência delas, eu vejo o foco que é dado ao Enem. E nós temos os nossos alunos do pré-Enem, do município, e o aluno da mediação tecnológica também, que ele está com esse foco no Enem. Eu sou professor também do Estado, através da mediação tecnológica, e falando disso, deixa eu dar um recado para vocês. Você que quer estudar para o Enem, lá no YouTube nós temos uma plataforma gratuita, só é você acessar Mediação Tecnológica Rondônia. Vocês têm todas as aulas do ensino médio completo. E isso não paga nada, não professor? paga nada, está aberto as aulas, é público as aulas. Nós temos lá, eu sou professor de História, então eu e meu parceiro Loures Mar, a gente dá aula de História, tem um professor de Física, Química, de todos os componentes curriculares. O aluno acessa gratuitamente e tem suas aulas. Essa é a plataforma do Estado. Do Estado. Há também uma plataforma do município de Porto Velho? Do município nós temos o pré-Enem municipal. Pré-Enem municipal, o qual também sou professor lá, estou dando aula de filosofia no pré-Enem municipal, e todos os dias da semana, a partir de 7 horas da noite até 10 horas da noite, o aluno tem aula ao vivo com professores, tirando dúvida pela plataforma Cisco Webex lá. O aluno, você entra na rede social, coloca lá, pré-Enem PVH, no Facebook, no Instagram, e lá todas as noites estão plataforma de aulas ao vivo, com os melhores professores de Porto Velho aqui, conversando com vocês, dando aula para você, tirando dúvida. Então, é uma maneira de você se planejar também para estudar. Então, você tem, nesse período de pandemia... Nós falamos agora sobre acessibilidade a conteúdos, né? Já que nós estamos nesse período aí de aulas presenciais suspensas. Agora, com relação ao tempo, professor, tem uma dica de quanto tempo o candidato deve tirar por dia para poder focar nos estudos? Ele estuda mais com a disciplina no mesmo dia, uma disciplina por dia? Qual seria a sua orientação nesse sentido? Olha, é por isso que o aluno tem que fazer o seu programa de estudo. Através do programa de estudo, ele vai definir qual é o tempo que eu vou ter para as ciências humanas, a ciência da natureza. Então, hoje eu vou estudar pela manhã até 10 horas da manhã, eu vou estudar ciências humanas. De 10 ali até meio-dia, eu vou estudar ciências da natureza. Aí, à tarde, eu vou praticar atividade, eu vou praticar redação. A leitura é fundamental. Você aprende com aula, você aprende com aulas online, vocês vão ter infinitas aulas online aí no Facebook, no Instagram, vocês vão ter aulas online. E você aprendeu com essas aulas, aí você vai exercitar. É importantíssimo para você fixar, exercitar. Agora, tu sabe qual é o maior inimigo dos estudos? Dos alunos? Qual que é, professor? Eles mesmos. Se boicotam. É o tempo e a distração. Ele. Porque o aluno ele já fica nervoso quando ele vai ali, ele perde o tempo de fazer a prova. Por isso, aluno, chegou no dia do Enem, esquece aquele negócio, eu vou dar uma estudadinha. Não, você já estudou o ano inteiro. Aquele momento da prova... Deixa a mente focada só para fazer a prova. Só para fazer a prova. Conteúdo. Por isso é importante estudar desde já, né, professor? Igualmente, Júlia, você quando vem para o programa, você tem que estar focado aqui no programa, aí você relaxa, você respira e começa o seu programa. E parabéns pelo programa, de uma forma brilhante você está aqui à frente. E o aluno, quando ele chega na hora da prova do Enem dele, ele tem que estar focado. É aquele momento dele. É por isso que a gente dá uma dica de, quando chegar lá na hora da prova, não pegar as questões mais fáceis, porque ele não vai saber o que é fácil e o que é difícil. E isso é muito comum. Mas aquela questão mais rápida. Aquela questão mais rápida é importante que ele faça, porque aí ele já vai relaxando. Porque se ele for buscar um texto grande, logo que ele chega na prova, ele chegou nervoso, ele chegou agitado. Então aquele texto ele vai ler e não vai entender.
Tá Então, certo. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente fala também sobre algumas questões aqui sobre estudo, né? Como estudar, começar a se preparar desde já. E um outro tema que é muito importante e tem peso muito relevante é a redação. Tem um ditado que eu costumo dizer que para escrever bem, a gente deve ler bem, né? Quanto mais você lê, mais poder de argumentação, habilidade na escrita a gente desenvolve. Tem alguma outra técnica que pode ser utilizada na hora de fazer a redação? Às vezes o aluno chegou lá, o candidato encontrou um tema que ele não conhece, mas tem algumas informações que são dadas ali, ele consegue extrair dali um raciocínio para fazer a redação? é por isso que nós, de ciências humanas, Júlia, nós costumamos a dizer, a ciência humana ela é importante não só para a prova de ciência humana. A ciência humana ela vai dar base para o aluno na redação, porque a ciência humana ela envolve história, ela envolve geografia, dentro da geopolítica, entender a geopolítica, ela envolve a filosofia, ela envolve a sociologia. Então, dentro desse contexto, a ciência humana ela vai dar uma base para a redação. Chegou na hora da redação lá, você vai ter que... Tem as técnicas de redação que é dada, estejam conosco no pré-ENEM municipal lá para vocês pegarem com as professoras fabulosas de redação que nós temos lá. E aí o aluno ele vai começar a escrever, vai começar a argumentar, então ele precisa conhecer um processo histórico e também estudar atualidades, que está dentro das ciências humanas. Atualidades é fundamental, precisa estar atualizado, precisa estar lendo, precisa estar focado no que o mundo está discutindo recentemente. E aí vai ter poder de argumentação, de raciocínio, independente do tema ali, vai ter já todo um conhecimento que se preparou para poder desenrolar um bom texto, né, professor? E daí já vem as dicas, o que o mundo está discutindo na atualidade é que vem já a dica da redação. Como é que vai ser feita essa redação? Nós temos a questão da saúde que está muito presente, nós temos a questão das redes sociais, nós temos a questão da natureza. Então, o meio ambiente... São temas relevantes que ele já tem que estar por dentro, né? Aquele fiozinho lá, aquele feedback, pegando aquele tema e estudando, lendo sobre aquilo. Por isso que é importante vocês também acompanharem o SBT Rondônia para poder estar se atualizando dos principais acontecimentos, né, professor? Com certeza. Tem que estar por dentro das notícias. A televisão, a revista, os jornais são fundamentais para isso, para trazer informação para o aluno. Professor, muito obrigada pela sua participação, por essas dicas. Eu vou pedir para você falar só mais uma vez o nome do aplicativo do estado para a pessoa ter acesso ao conteúdo e também do aplicativo do município. Ok. No estado nós temos a Mediação Tecnológica Rondônia. Você vai lá no YouTube, digita Mediação Tecnológica Rondônia, que lá nós vamos ter todas as aulas que vocês queiram estudar. Você fez o seu cronograma, busca a aula que você quer estudar naquele dia, estuda. Pelo município, nós temos o pré-ENEM municipal. Então, coloque lá pré-ENEM, PVH, no Facebook, no Instagram, que você vai achar. E lá, toda noite, a partir das 18h45, nós temos o link das aulas que serão passadas naquele dia. Muito obrigada, professor, por participar aqui com a gente, falar desse assunto que é tão importante, sobre o Enem 2021, como se preparar. Comece desde já, tá bom? Vocês acabaram de acompanhar a entrevista com o professor João Ebert.